Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala FV, o podcast da revista Flash VIP. Eu sou Carol Bonamigo e hoje nesta bancada temos a equipe da FV em peso. Vamos começar dando um oi para a nossa editora-chefe, Carla Hirsch. Carla, tudo bem com você? Oi, Carol, tudo bem? Feliz demais por estar aqui mais um episódio do nosso podcast e mais feliz ainda por comemorar a 100ª edição da Flash VIP. Ah, isso aí, temos comemoração hoje, por isso que, inclusive, para quem está assistindo o nosso podcast, está vendo que a gente está com umas taças aqui, né? Quem também está aqui hoje é o Nando Sbruzzi. Nando, a gente sentiu tua falta no último episódio, por onde andas? Oi, Carol, tudo bom? Também senti falta de participar do último episódio. A audiência também reclamou, então por isso eu estou aqui de volta. A pedidos? Ninguém me tira mais daqui. Tá certo. E fazendo a sua estreia no nosso Fala FV, a nossa vendedora e atendimento, Heloíse Sensi. Oi, Elu, tudo bem? Oi, Carol. Oi, pessoal. Eu tô realmente bem feliz em estar dividindo esse podcast com vocês pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E completando a nossa roda de conversa de hoje, o nosso repórter Fernando Bortoluzzi. Fefo, boa noite, boa tarde ou bom dia, seja lá que horas estão ouvindo isso. Qualquer hora para todo mundo, gente. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui na mesa do Fala FV. Tá cada vez melhor, dessa vez tem até uma champanhota. Tô ainda me recuperando da festa, mas é isso aí, né? É isso aí, né? Estamos aí para contar a história hoje, como dizem, né? Para falar mentira e falar mal dos outros, estamos aqui hoje. É sobre isso. Mas antes de dar início ao nosso bate-papo, eu quero lembrar que este episódio do Fala FV tem o apoio da Gutê, marca de acessórios nascida no Oeste Catarinense com criações exclusivas e design único. A marca conta com lojas em Chapecó e Pinhalzinho, mas já ganhou o mercado nacional com seus acessórios marcados pela ousadia nas formas e cores, realizando vendas para todo o país por meio das plataformas digitais e se tornando queridinha entre diversas celebridades brasileiras, como Patrícia Poeta, Mel Lisboa, Fernanda Rodrigues e Daniele Vinitz. A loja em Chapecó inaugurou em novembro e fica bem na entrada da cidade, pertinho do Shopping Pátio, com estacionamento exclusivo. Um espaço com muita diversidade de acessórios para montar looks tanto para a festa quanto para o dia a dia e também para presentear com muito estilo. Acesse o Instagram @gute.oficial para ficar por dentro da nova coleção e também pelo site colecionogute.com.br. Gute, acessórios extraordinários para pessoas extraordinárias. E quem também está apoiando o Fala FV de hoje é o Pátio Shopping, um lugar para viver momentos e experiências únicas, onde sempre há algo novo para curtir, acompanhar ou experimentar. E durante todo esse mês de dezembro, a magia do Natal vai tomar conta do Pátio Shopping. Olha só, entre tantas ações especiais, você ainda pode concorrer a um T-Cross 0 km. Acesse o site do Pátio, shoppingpatiochapecó.com.br e veja como participar. Tem muitas coisas legais rolando no Natal do Pátio. Acompanhe as datas nas redes sociais, @shoppingpatiochapecó e viva um Natal único com o Pátio. Pátio Shopping, único para cada jeito de ser. Que isso, a gente tá muito rico. Eu falei que tá cada vez melhor isso aqui. Sim, né? A gente tá muito chique agora, né? Até com patrocínio. Seja você também um patrocinador do Fala FV. Venha. Vem pra mesa, vem. Vem pra mesa. Bem, então depois de apresentar toda essa galera, nessa apresentação gostosa, vamos iniciar essa conversa em clima de fim de ano. Para falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho da revista Flash VIP e a nossa última edição, de número 100, que foi lançada no dia 12 de dezembro. São 19 anos de estrada e chegamos à nossa 100ª edição. Carla, agora é contigo. Momento, fala, Carla. Você foi idealizadora de tudo isso lá em 2003. É verdade. Fala um pouquinho pra gente aí dessa emoção e como que foi esse início da Flash VIP? Flash VIP iniciou ainda na faculdade de jornalismo. Eu mais uma outra colega idealizamos fazer essa revista e começamos tudo na base do achismo. A gente não tinha a menor ideia como que era, mas a gente sabia que queria fazer uma revista. Então, fizemos na época, a gente fez um boneco, que era a revista Piloto. Um protótipo, e a gente recortou de outras revistas, colocava assim, foi que eu até tenho que achar onde está, porque eu escrevi que tenho em algum lugar esse boneco. Então, a gente foi, para fazer isso acontecer, nós precisávamos de dinheiro. A gente não tinha nada, só tinha a ideia e a boa vontade. E saímos
a procura primeiro dos comerciantes, empresários, amigos nossos, que eles teriam uma dificuldade maior de dizer o não para nós, né? E, enfim, foi isso que aconteceu. E agora, na festa que teve da 100ª edição, a Rose da nossa casa, que é a nossa apoiadora desde a edição número 1, lembrou dessa história, que quando nós fomos oferecer o espaço para ela disse, tá, então vamos negociar. Foi uma incentivadora desde a primeira edição. E aí ela disse, então vou fechar mais que uma edição, vou fechar 2, 3, como é que vai ser? E aí eu e a Luzi, que foi a colega minha que nós estávamos lá oferecendo, nós olhamos, mas a gente nem sabe se vai ter número 2, esse aí é número 1. Foi muito engraçado essa situação. E a outra situação foi também num empresário conhecido que a gente foi lá oferecer para ele também um anúncio, e ele, eu acho que querendo nos despachar logo, ele disse, tá bom, pegou e assinou o cheque no valor na hora e nos deu. E a gente olhou assim, não sabia nem o que fazer com aquele cheque, porque a gente só queria fechar o negócio, não estava nem pensando na cobrança. E deu um ataque assim, de nervosismo, ansiedade e riso ao meio tempo. A gente saiu de lá e ria sem parar daquele momento, porque saímos já com o cheque na mão. Então, tem milhares de histórias nesses do 1 ao 100, né? 19 anos de história, né? Não tem como não ter. 19 anos de história e 100 edições para contar cada uma com a sua particularidade, cada um com os fechamentos que são icônicos até hoje, porque não tem outra palavra para dizer. Não tem um que não tem perrengue. Não tem um. Que sempre atrasa, foi né? Sofrido, sempre foi difícil, sempre foi corrido, sempre foi atrás de anúncio que chega não de última veio, hora. que chega de última hora. Hoje está um pouco mais fácil. A gente não entra tanto tempo a madrugada dentro, né? Sim, porque a internet facilita também, né? Facilitou muito. Mas, assim, 19 anos de revista, 19 anos de perrengue no fechamento. Isso é fato. É Quem vê clássico. close não vê o corre, né? É verdade. Mas você fala, assim, da questão dos perrengues, assim, também, e dos fechamentos, né? Que eu participo desses fechamentos já tem 10 anos. Eu entrei já na era digital, pelo menos, né? Mas, assim, na minha época não era nuvem, era HD. Mas você já teve que lidar com disquete. Nossa, disquete já para nós era alta tecnologia. A gente ainda escrevia muita coisa à mão também. E era um computador e a gente não tinha computador em casa. Poucas pessoas tinham o seu computador. Notebook, então, era um artigo de luxo. Aí eu lembro que nós íamos na casa do Marquinhos Brescovici, que foi o primeiro diagramador da Flash VIP, meu amigo até hoje. E faço uma homenagem especial para ele, que foi guerreiro junto com a gente. Então, a gente ia com uma pilha de disquete, porque fazia umas fotos, 3, 4 fotos já enchia o disquete. Isso. E ele trabalhava no CorelDRAW, e aqueles arquivos assim super demorados, o computador também era muito pesado, aquela coisa não andava. E a gente rezava um terço para não perder tudo o que ele já tinha feito, porque não tinha esse negócio de salvar automaticamente. E já teve ocasião de estar assim, no fechamento, deadline, perder arquivo. É só quem lidou com Corel sabe como que é. É só quem lidou com Corel. Sabe como que é. Então, quando veio para nós como é que é? O InDesigner, né? Nossa, aquilo lá foi a glória. Aí eu me lembro que fazer um merchan na época, Adobe. Melhor merchan, mas enfim, na época era a Fabinha, eu acho, a nossa diagramadora. Ela foi fazer um curso, acho, em São Paulo, foi fazer um né? curso em São Paulo. Eu digo, não, gente, nós temos que facilitar a nossa vida. Não é possível a gente ser refém do Corel, do Photoshop. Era um para fazer anúncio, era outro. Era muito difícil. Realmente era muito difícil. Aí você não colocava em curva os anúncios e coisas, mudava a fonte. Ai, meu Deus. Sim, o Nando lembra bem disso aí, né? Eu lembro, porque eu entrei lá, tinha até fax. Então, a gente realmente... Vocês sabem o que é fax, galera? Então, nós passamos, eu posso dizer que eu vim de uma fase totalmente analógica. Total.
para uma fase totalmente digital, né? Mas a minha geração, eu acho que é uma geração que vai ter traumas pro resto da vida. Porque, sim, Só o barulhinho do Windows. Dum, 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 dum. Exato. E levava uma cara para ligar, né? E quando tinha que reiniciar o Corel também, que era... E a revista ainda era grampo, então era Nossa, casamento de 4 em 4 páginas, não era de 2, então se caía uma página tinha que cair 3, se aumentava uma tinha que aumentar 3. Tudo de bloco, não podia, Meu a gente Deus tinha que do céu. pensar sempre em E 4. sofrer pra fazer aqueles bonecos pra levar pra gráfica. E não, galera, pra galera de hoje, quando o computador trava, ele não salva automático. Você perde toda a matéria que você escreveu. Tudo escrito, tudo, perdia tudo. E para reiniciar o computador era meia hora, 30 minutos, 40 minutos, porque os arquivos muito pesados e tinha que carregar. E tinha que dar, por isso que eu disse que tinha que rezar um terço para que eles voltassem. Porque algumas vezes nós perdíamos todos os arquivos. Então foram, assim, tem várias Mas até na histórias. tecnologia a gente já perdeu. A Grace uma vez deletou uma pastinha que tava do Drive. Eu achei que você não ia contar essa. E ela só ficou lá chorando, mas fazendo todos os Fazendo espaços tudo de VIPs novo. de novo, porque era no final de semana do fechamento. Ninguém sabia dessa história e ninguém vai saber de qual edição que foi. Mas isso já Mas tudo aconteceu. saiu certinho, Tudo aconteceu. foi honrado, mas foi triste ver o Assim o como já sofrimento. tivemos outras coisas também. Eu acho engraçado ouvir vocês falando dos fechamentos, porque particularmente é uma das partes que eu mais gosto da revista, assim, quando a gente realmente se reúne para... E isso que hoje é bem menos, né, demorado, custoso, Imagina como que era É que no... você ficava adora até- o fervo, né? Mas Lu? eu adoro estar junto, então a gente assim... saía às vezes meia-noite, Chega 9 2 horas, horas vocês querem ir da embora, eu manhã. fico indignada. Como assim? A gente tem que ficar até 1 da manhã aqui. Aí eu tento colocar um fogo na galera nova que chega, mas não funciona, né? Enfim. Falando em galera nova, Fefo, você imagina a tua vida de jornalista nessa época, assim? Não, nunca. Definitivamente, eu acho que... Porque eu mexo em computador desde cedo já também, né? Então, eu conheço, assim, mais como é que eram as coisas antigamente, mas... Hoje em dia, eu ainda já me deparo com alguns perrengues, assim, também, tipo... Questão de programa que fecha na hora e também não salva, né? Mas ainda a gente consegue achar, às vezes, o arquivo salvo, mas... Caraca, usar disquete pra passar os arquivos, pra mim, realmente é um sonho. É um pesadelo Um também. pesadelo, vai Aí por mim. gravar em CD, levar pra gráfica o arquivo O em CD já era uma coisa nova. A gente Sim, fazia mas o boneco da fazia revista. boneco. A gente passava a noite quando- imprimindo tudo, isso, colando pra colando. levar Fazer o uma boneco. fanzine, né? Sim, era uma fanzine. E o pessoal da gráfica, era uma coisa que ele sempre falava, ele dizia, Carla, ninguém faz isso. Ninguém faz Por que uma você coisa obrigava tão... a gente a fazer, cara? Por isso que a Flash VIP está viva até hoje. Né? Porque Verdade. se vocês verem Guerreira. quantas revistas nesses anos todos surgiram e depois desapareceram, e foram inúmeras Muitas. revistas. E a Flash VIP está viva até hoje. Exatamente por causa disso. Porque nós sempre tivemos dedicação, empenho e organização. Se minimizar o trabalho da gráfica, ele sabendo que vai imprimir isso e tem o que a gente está aqui, o que a gente quer, quantas vezes a gente evitou erros e falhas graves, Várias porque a gráfica já tinha O boneco. o boneco, né? Isso é verdade. E aí o pessoal da gráfica sempre dizia, que ótimo, ninguém faz o que vocês fazem. Tá bom, então o resultado está aí. São 19 anos que estamos firmes, às vezes nem tão 100 fortes, edições. mas Tamo aí. a gente ressurge, né? Quando passa as dificuldades, que isso é normal, que toda empresa passa, mas a gente está aqui ainda. Então, é uma Verdade. vitória, né? E prontos para as próximas décadas. É isso aí. Amém. E, inclusive, né, teve uma pequena mudança, uma pequena grande mudança na estrutura da Flash, né, em 2019, que eu e o Nando, que já estamos há uma década, o Nando há mais tempo ainda na Flash, nos tornamos sócios também, né, da revista, e a gente também fundou junto com a Carla a agência FV Comunica, que a gente também faz assessoria de imprensa, assessoria de eventos, a parte de design, mídias sociais, etc. Então, ampliando esse rol da Flash VIP, inclusive o Fala FV é o produto que nasceu esse ano, também, né, para ser mais um produto aí da Flash. Eu acho que a gente está aqui tudo conversando junto, mas estava no meu roteiro. Nando, quer falar um pouquinho aí da sua história? Ah, então, hoje eu tava fui lá resgatar, porque eu vi todas as capas, a gente fez o vídeo lá com todas as capas, e até no dia lá do evento eu comecei nessa aqui. Gente, foi na edição 31.
Nossa. Que capa era, Nando? Era uma capa de Natal. Eu lembro que eu já tava formado, pós-graduado, daí tinha a Fabinha, que trabalhava lá na Flash, que era minha sócia numa outra empresa. Era que aquela não... do Pinheirinho, assim, do com os Pinhe- arabesquinhos, que Não, ela fez era a mão, aquela depois... dourada. Ah, também. Era uma dourada. Depois Sim. da edição de 5 anos. Sim. Gente, deixa eu só fazer um comentário, que essas capas, o suco de ano 2000 que são essas capas, cara, é muito engraçado ver, sabe, tipo, é muito bom ver essa evolução, sabe, realmente dá pra falar que visível. envelheceu como vinho, gente. Uhum. É, claro. Eu né? tive uma experiência uma vez, eu estava olhando isso, né, atualizando as nossas revistas atuais depois que eu entrei, e aí eu vi uma capa que eu chamei a Carol na hora, eu falei, Carol, estão plagiando a revista, que tem uma capa aqui, uma revista aqui que tem a mesma marca que nós, e era nossa, para ver realmente a evolução, né, e como mudou, né. Modernizou bastante Modernizou. mesmo. E aí eu tava lá, né, tentando com essa outra empresa, e a Fabinha me chamou, a Carla precisa muito de um atendimento. Para final de ano, porque precisa. Disse, tá, não temos nada a perder, vamos, né? Então, no finalzinho de 2008, eu fui fazer aquele freela e em janeiro de 2009 já fui chamado pela Carla para ser real oficial. Sim, foi amor à primeira vista. Não Ela tinha vem como cá, não, não né? vou- Como não amar o Nando? É, Nosso malvado favorito. E aí foi, então, eu falei, né, resgatando essa minha edição 31, até chegar na 100, acho que eu só fiquei de fora de uma. Então, são 70 edições com o meu nome ali no editorial. E esse crescimento que foi, né? Foi um freela, foi passar para atendimento financeiro. Tá velho, hein, Nando? Tô velho. Aí, diretor de Velho. redação, até chegar em 2019, né? Que eu acho que também já era um sonho antigo teu, né, Carla? Que sempre pescava, foi. né? Eu e a Carol. Sempre. E aí, quando vocês vão ser sócios? Quando vocês vão ser sócios? A gente, não, Na ainda verdade, não é tempo. até quero fazer uma observação desse momento, porque foi um momento muito, muito, muito difícil. E eu estava, né, quase querendo parar, até porque eu tinha outros objetivos, outras coisas a fazer. Então, eu tive uma conversa muito séria com o Nando, com a Carol na época. Eu digo, olha, gente, ou vocês vêm para o mesmo barco comigo, ou vou encerrar a Flash VIP. Realmente, eu tinha essa ideia, porque eu não queria a mais tocar essa responsabilidade toda sozinha. Eu já estava cansada em relação a isso. E não é cansada de fazer a revista, eu estava cansada de sozinha fazer a revista, assumir uma responsabilidade sozinha. E eu queria dividir isso. Apesar de ser muito bem amparada com o serviço de todos, todo mundo fazer de forma muito profissional, mas o compromisso e a responsabilidade financeira, administrativa, É completamente de diferente. venda, exato, era tudo em cima de mim. Quer dizer, se alguma coisa desse errado, era somente eu que fazia, que apagava os incêndios. E eu tinha cansado dessa parte, porque por muito tempo eu também fui bombeira, né? Sempre apaguei incêndio. No Brasil, empreender nunca foi fácil. Fazer revista, se comunicar, ser comunicador também, principalmente nos últimos anos, num momento de muita tensão, de muita nebulosidade em cima, às vezes, das grandes mídias, né? As pessoas podem não saber separar o joio do trigo e a gente acabar entrando numa vala comum. Nós não somos a vala comum. A gente se destaca exatamente por essa pluralidade de escrever e de dar a voz. E até entrar essa parte das redes sociais. Claro. E aí as pessoas Exatamente. ainda acreditar em investir num Veículo no impresso. Um veículo veículo impresso, desde que o digital tomou conta. É né? muito orgulho ainda estar vivo e fazendo tudo Então, eu isso. acho né? que uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que a Flash VIP ainda está firme e forte, porque eu tenho vocês dois comigo. Ou vocês têm a mim, eu não sei. Eu acho que, na verdade, vocês hoje são o alicerce principal, porque, senão, eu teria desistido realmente por causa disso. Mas, enfim, um desabafo. Para, que a gente Um não quer chorar. Ah, tá na hora de vocês chorarem, porque o fiasco quem fez na festa fui eu, que chorei um monte, né? Não, tô mas com a taça vazia. isso foi... Desculpa, moça, deixa eu passar aqui. Nossa, Mas isso é algo que fica muito visível
para nós de fora também, assim, a gente percebe isso, o carinho, né, que vocês têm um pelo outro reflete muito no resultado que a gente entrega na revista e também na forma como vocês tratam a gente. E tudo aquilo que a gente falou, né, aquela noite, enfim, então, a escolha de cada palavra quando vocês falam entre vocês e conosco, então, realmente, isso fica muito nítido, assim. Ai, gente, então, na verdade, desde que eu entrei na Flash, eu já entrei como diretora de jornalismo, né? E eu também fiz primeiro um freela, porque eu queria trocar de ramo na época, né? Eu trabalhava com televisão. E eu queria muito, que era meu sonho desde a época da faculdade, eu sempre tive paixão por jornalismo de revista. Principalmente essa questão mais da escrita literária. E daí eu pensei, não, tá na hora de eu dar um peitaço. Então, beleza, mas eu não quero ir para qualquer lugar. Se eu for sair daqui, que era um lugar também que eu já estava assim, já tinha um caminho, né? Eu quero ir, então, para a melhor revista que tem na minha cidade. Aí eu entrei em contato com a Aline, que era diretora de jornalismo na época, que ela foi minha vitrine na faculdade, inclusive. E eu falei, olha, se estiverem precisando de freela, tô aí. Né, assim, tô aí, tô a fim de escrever, preciso botar um impresso no meu currículo também, que só tem muita TV, né, audiovisual. E ela falou, olha, coincidentemente, estamos numa edição, que era a edição dos 95 anos de Chapecó, que tinha, assim, gente, uma penca de freela naquela edição. Eu não sei, muito recheada de conteúdo. Eu tenho orgulho daquela edição até hoje. Eu lembro tão linda que ela foi. A Carla tinha a ambição, de tornar aquela revista, basicamente, era para ela ser, assim, um manual sobre a cidade. Então, assim, tinha muito... E foi. Eu sempre... Daí foi, então, nessa revista eu escrevi uma matéria de cultura. E muito feliz, assim, com tá podendo ter esse momento. E, coincidentemente, a Aline saiu da revista bem nessa edição, no meio dessa edição. E ela me mandou uma mensagem, Carol... SMS, tá, galera? Carol, eu tô saindo. Então, se você quiser, se você tiver interesse, a minha vaga vai abrir. Manda teu currículo, se candidata. E eu mandei o meu currículo. Eu já conheci o Nando da época da faculdade. Editou meu vídeo de formatura? Editei o vídeo de formatura do navio, desde aquela época. Nada é coincidência. Os caminhos estavam ali, ó. Olha só. Aí a gente foi conversar e eu lembro que eu gostei muito, né, da Carla, já conheci o Nando ali e tal, só que eu não... Meu jeitinho. Essa gente. Só que eu não fui a primeira opção dela, justamente porque faltava impressão. Ela sempre me joga na cara. Jogo na cara mesmo. Sempre ela me joga que ela não foi a primeira opção. Sou rancorosa. Mas era melhor. Não, mas não por isso. Mas na verdade, assim, é porque quando você não conhece uma pessoa, você vai pelo currículo dela. E o meu currículo não dizia impresso. Eu lembro que eu até disse assim, eu posso ficar aqui a tarde inteira, foi uma tarde, né? Tarde inteira dizendo o quanto eu sei escrever. Mas se eu não tenho algo que prove isso, vai ser um tiro no escuro. Só que daí a pessoa que eles optaram não chegou nem a assumir o cargo. Quem era? E não vamos expor nomes, né? Não precisa. Interrogação. Não precisa. Ai, Nem mas eu lembro. lembro que o Nando... Não lembro, né? Não lembro Nossa, e o não Nando lembro. que falou, não, vamos pegar a Carol, porque eu conheço a Carol. E nunca mais saí da Flash. E a primeira edição... Daí eu fechei a edição dos 95 anos, que inclusive tinha uma matéria sobre o passado, o presente e o futuro, que foi mandado fazer camiseta, que ia entrevistar meio mundo. E eu lembro que a Carla falou pra mim assim, já vamos derrubar essa pauta porque não vai dar tempo de fazer. E eu falei, quanto tempo falta pra revista e pra gráfica? 2 semanas. Eu, claro que vai dar tempo de fazer. E foi feito. A luta do Por diário, isso que né? a Carol está aqui até hoje, exatamente por enfrentar o desafio e dizer, não, o impossível. E a alegria é dela em saber que o primeiro feriado dela na Flash VIP era um feriado prolongado, que ela não ia trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo. Eu fiquei ela louca. chegou pra mim e falou, Nando, A é trabalhadora em verdade? A gente vai ficar 4 dias mesmo fora? Eu disse, sim, é verdade. Imagina, porque Ela, eu trabalho não em tenho isso televisão na minha diário, vida. né? Eu falei, gente, eu tô de férias? 4 dias sem trabalhar pra mim. É férias? Eu trabalhava de segunda a segunda. Então, assim, eu Plantão em domingo e cansei tudo de mais. trabalhar no Natal, Ano Novo, feriado, direto, porque meu pai, querido, meu pai sempre perguntava assim, por que você trabalha no Natal? Eu perguntei, pai, você assiste TV no Natal? Por isso. Sim, então é por isso que eu trabalho no Natal. Se tu desligar a TV, quem sabe eu consigo ter um dia de folga. Mas assim, como eu vinha
ritmo né? do jornalismo diário, para mim, assim, meu Deus, gente, você ter um mês para fazer a revista, hoje, eu já acho até pouco tempo, porque a gente trabalha muito, as pautas são muito bem elaboradas, só que eu pensava assim, cara, quanta coisa dá para fazer um mês, porque eu tinha que fazer tanta coisa em um dia. Então, assim, isso também eu acho que também impôs um ritmo. E a edição seguinte, que foi a edição daí que eu estava contratada como diretora de jornalismo, foi a edição de 9 anos. Foi a capa de 9 anos, que é uma capa de história em quadrinho, inclusive. Tá. Foi que a minha o Denis fez. Foi a minha Era o primeira, Denis, né? primeira O edição diagramador. como diretora de jornalismo da Flash VIP. Coisa linda isso. Olha só, né? Se for pegar, agora eu vou falando, eles vão falando, eu só vou lembrando da edição pela capa. Que é a capa que faz eu lembrar quem era o diagramador ou A equipe da época. a equipe da época. Porque nesse tempo todo tivemos várias pessoas assim e muita gente bem competente, bem profissional. Eu posso dizer que a maioria das pessoas, é lógico que não é unanimidade, porque isso em lugar nenhum tem, mas a grande maioria das pessoas que passaram na Flash VIP tiveram muito comprometimento com o seu trabalho. E eu acho que acredito que tem a ver com esse estilo que a gente imprime, né, nesse trabalho. Nós somos amigos, somos colegas, temos respeito. Existe uma hierarquia, lógico que sim, mas essa hierarquia ela é respeitada por todos. Ninguém precisa dizer quem manda, quem paga, quem recebe, quem faz isso. Porque cada um faz seu trabalho e não vejo diferença nisso. Não existe essa diferença de patamar entre nós. Nunca teve. Porque cada um sabia fazer seu trabalho. Além de todo mundo sempre tratar a empresa com todo o respeito, tratar Exatamente. uns aos outros com respeito. Exato, Isso é outro ambiente muito saudável que eu encontrei na Flash e que me fez sempre me apaixonar pela Flash. Eu tive, mesmo estando na Flash antes de 2019, porque depois que eu me tornei sócia, aí é só Flash VIP mesmo, tive outros trabalhos, outros freelas, passei por outras empresas também, outras situações, mas sempre com a Flash junto, né? E o ambiente que nós temos, assim, é um ambiente, assim, muito saudável. Porque a gente dá espaço para todo mundo crescer junto. A gente ensina uns aos outros, porque a gente sabe que quanto mais pessoas souber fazer uma coisa, é melhor para todo mundo. Ninguém está aqui para puxar o tapete de ninguém. Eu digo isso porque eu já passei por empresas que a cultura era completamente oposta, que as pessoas se colocavam contra umas com as outras, porque eles achavam que é assim que eles iriam se destacar e crescer. E nós pensamos o contrário, as pessoas se destacam e crescem quando elas crescem juntas. E eu hoje estou muito feliz com a nossa equipe, porque eu vejo isso também neles, assim, sabe? Deles se sentirem, como a Elo falou, se sentirem acolhidos, mas realmente tem horas que eu tenho que falar para eles pararem de trabalhar, Carla. Às vezes eu falo pro Fê, Fê vai dormir. Mas tem coisa para fazer, tem que fazer. Mas realmente, Carol, sinto que aqui todo mundo é muito amigo. Até nas reuniões de fechamento a gente tem alguns papos até Um pouco íntimos. muito íntimos, talvez. Mas é bom, eu gosto desse tipo de A intimidade. gente fala, a intimidade é uma merda. Ainda bem que a gente não expõe as conversas de WhatsApp, né? Porque, meu Nossa Deus senhora, do se céu. um dia hackearem o WhatsApp da Flash. Não, Não, olha eu dando não. ideia, não façam isso. Não, mas isso realmente é muito visível, tanto que a gente está mostrando isso aqui, ó, né? Vocês estão abrindo os microfones do podcast que estamos falando sobre a história, né, da Flash VIP, da 100ª edição, dos 19 anos, para nós falar também, né? Então, e fora que a gente está aqui, né, brindando. Nossa, então, garota assim, Xandão. realmente... Garota Xandão. Que no evento só fez assim, ó. Olha, Pode mandar mais duas. Eu acho que pago. rende muito uma ideia de abrir só um espacinho bem pequenininho na revista pra gente ir largando, assim, um pouco dessas pérolas que a gente tem na intimidade, tanto no WhatsApp, assim, nas reuniões, nas festinhas, pós-festinhas, né? no Zap. Pós-festinha Sempre tem é as proibido, né? Gente, mas nos áureos tempos do Facebook, nós tínhamos um grupo Tínhamos. Nós Não, tínhamos para de expor as pessoas. que era muito legal. Então era um Quando grupo. o meme Era o grupo. não existia, Quando o meme, nós já a fazíamos gente já meme. tinha nosso Verdade. grupo secreto no Nunca Facebook. ninguém tinha falado em meme. E mas alguém nós lá, tínhamos vários. era Nasceu só aqui. alguém largar uma pérola que Nossa. virava a capa do Face secreto da Flash VIP. Eu lembro. Hoje é com Porque- as figurinhas no WhatsApp. É verdade. Hoje é com... Mas você sabe que eu tenho até hoje guardada uma arte que o Denis fez daquele meme do segurando o ETzinho correndo e era minha cabeça segurando e daí tava escrito
Uma série nova, me segura que eu já vou baixar. Vou hackear agora. Ou a pirataria. Não, gente, é que essa é uma vida pré-streaming, era uma vida difícil. Era Mas eu difícil na era a fornecedora ilícita de séries da redação. Sim, e aí eu não sabia fazer Mas até funcionar. Eu disse, Carol, baixa para mim. Aí ela, com muita paciência, ensinava Baixava tal. a Aí, legenda. Baixava a baixava- legenda, daí eu, sincronizava. lá em casa eu colocava, alguma coisa não dava certa. Carol, pelo amor de Deus, eu e o Cláudio queríamos assistir o filme. Sim, né? ela queria assistir o filme e ela não esperava o dia seguinte, tá? Só quero deixar isso bem claro. Era na noite mesmo. Baixar agora. Não deu, o Nossa, que eu faço? Quantos mega por segundo baixava isso? Ai, não me faz pergunta difícil, mas era assim... Enfim, né? Fazia parte dos perrengues. Mas eu achava que baixava da super rápido, né? Eu transição. pensava assim, nossa, minha internet é Pra ótima. época também. Tinha aquele programa que a gente baixava a música também. Sim, Não, vários. nome- O Ares, não é? Eu Na usava minha época era o Emule Emulinha. O e Emule. o Casar. Eu usava. Não, Casa. antes disso. Lime? Meu Deus do Existia céu. internet. Antes disso. Nossa, vocês também estão se passando agora, né? Você me respeita. Eu esperava às 10 horas da noite pra poder usar. Não, mas eu também. Eu sou dessa época de Isso aí usar a você quer. internet. Esse é isso aqui. E aí, os meus filhos, eu me lembro, eram adolescentes e tal, e a internet era muito cara, né? Mas a partir da meia-noite, Era liberado. aí eles tinham um Mirk lá que eles acessavam, o Mirk era... Daí meia-noite começava, entrou, um monte de gente que Nossa, entrava. sim. Depois da meia-noite, eu deixava só final de semana, porque dia de É semana porque tinha além uma disso, aula, se né? fosse na época da internet de escada, quando você usava a internet também, você limitava o telefone. É, você E depois ocupava o das telefone, 9 da né? noite era quando os parentes ligavam porque o interior urbano era mais barato. Muito mais barato. Meu, Então tinha nem que esperar. sabem o que é interurbano Meu Deus, hoje. Gente, a gente tá entrando num assunto muito, assim, digamos, falando agora dessa Foi questão longo. de tecnologia. Então eu vou trazer o assunto da nossa. Vamos ser atuais agora. Vamos ser atuais, vamos falar da nossa matéria de capa dessa 100ª edição. Porque não é só de nostalgia que vive a Flash VIP, né? É. Para quem viu a nossa capa, então, dessa 100ª edição, ela tá cheia de ícones, que para nós hoje é muito comum, né? A busca de site, os ícones do Instagram para curtir, compartilhar e salvar. E a nossa matéria especial, ela fala sobre nomofobia. Agora eu vou fazer a pergunta. Vocês sabiam, antes dessa pauta, o que era nomofobia? Então, eu ouvi falar da palavra nomofobia, inclusive em uma reunião com o cliente, mas não sabia o que significava, enfim, tão aprofundado, mas aprendi um monte. Inclusive, sou... Olha, eu não sabia que sofria disso. É. Descobri o nome da minha doença. Então, gente, na verdade, é assim que surge a maioria das pautas da Flash VIP. A gente está conversando e alguém fala de alguma coisa que conversou com alguém. Nesse caso, a Elu falou disso que um cliente citou. E todo mundo ficou, o que que é isso? E eu, como assim que vocês não sabem o que é isso? Porque eu tinha escrito sobre isso um tempo atrás, mas não para uma matéria especial. Então, vamos falar sobre nomofobia. E nomofobia, gente, vem do inglês nomobilephobia, e é o nome dado a um transtorno caracterizado pelo medo, ansiedade e angústia excessivos causado pela incapacidade de ficar sem celular. Pronto, agora esse é o momento que todo mundo fala, eu tenho isso. Eu tenho isso. A Eu nomofobia- tenho isso. Então, aqui, desculpa. Ah, para! Sai daí! Eu tenho um pouco disso. Então, a nomofobia ela já está descrita no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, na relação dos distúrbios relacionados ao uso de tecnologia. Para fazer essa reportagem, então, conversei com um psiquiatra, um psicólogo, algumas pessoas que se identificam, né, identificam em si mesmos essa dependência do celular. E eu confesso, gente, cara, eu me identifiquei muito com a pauta, porque eu achava que eu tinha uma relação muito ok com o meu celular. Claro, a gente que trabalha com comunicação, a gente tá o tempo todo no celular, porque também a gente precisa estar o tempo todo no celular, até porque a gente tem as contas dos nossos clientes, a gente tem a nossa, a gente tá o tempo todo para se manter informado, mas de uns tempos para cá, inclusive porque por muita... meu marido, inclusive, né, pegando no meu pé assim, ó, esteja aqui um pouco, eu comecei a me policiar, né, e estar longe do celular em determinados momentos, quando eu sei que... Quer dizer, a gente nunca sabe, né, quando alguma coisa vai acontecer, mas assim... eu, inclusive, quando eu falei antes, né, que eu trabalhei com TV, e eu era produtora e pauteira do jornal, então, assim,
não era incomum eu receber ligações de madrugada ou em outros horários para dizer que alguma coisa aconteceu e eu tinha que mudar toda a estrutura da agenda de todo mundo no dia seguinte. Então, era uma coisa que ficava, assim, às vezes o celular do lado o tempo todo, sabe? Então, eu tenho me policiado para isso. Era um Motorola tijolão. Não era tanto assim. Puxava anteninhas? Não, o meu primeiro puxava, mas o meu sonho era ter um celular de flip, daquele que abria. Assim. Ah, o meu era de aquele era eu rico. tinha um roxinho Na faculdade desse. diziam que Ai, era ela era pequenininho. rica. Da Nokia ainda. Eu tinha um da LG bem pequenininho. E aí abria, na faculdade diziam que era tipo penteadeira de puta, porque ficava tudo iluminado. Nossa, eu amo. O Mas Nando era veio bem, pequenininho, ele veio bem era afiado. Bom, né? bom. Tava no dono certo aí. Opa, Ih, começou a liberar, Nossa, né? sério, gente, pelo amor de Deus. Não, mas Esse então, episódio já vai estar brincadeirinha, classificado né? como explicit no né, Spotify. verdade, imprópria para menores. Vão ser censurados. Mas, gente, então, enquanto eu estava escrevendo, o legal é que as pessoas com quem eu conversei, inclusive que foram os exemplos, eles, assim, não ficavam ofendidos, assim, porque às vezes, algumas pessoas, inclusive, ficaram. Gente, foi mais fácil achar as fontes da matéria do OnlyFans do que a matéria da nomofobia. Porque as pessoas não querem admitir que elas têm um problema. E, assim, chega a ser um problema quando é algo que está atrapalhando a tua vida, né? Então, é isso que fala a matéria. Mas eu me identifiquei tanto, que inclusive escrevi no final da matéria, que eu demorei uma cara para terminar, porque eu ficava toda hora mexendo no celular, gente. E assim, não é só... É mania. Um dos meus entrevistados, inclusive, fala assim, eu abro toda hora para ver, ou para ver notificação, ou para ver um joguinho que eu nem quero jogar, mas é por hábito de abrir. E quando você vê, passou 2 horas e tu tá ali. Mas eu acho que isso também de a gente trabalhar muito com a tecnologia, com o celular, eu uso muito como desculpa, às vezes. Tipo, eu preciso estar o tempo todo conectado, mas é desculpa para mim. Não é nem desculpa para o meu ciclo, é porque eu quero estar, sabe? Eu não consigo ver a notificação ali e não responder na hora. E aí eu fico nervosa com as pessoas que fazem isso comigo, sabe? Sim, porque acho que tem que estar à disposição. Exatamente. Mas como é que a pessoa demora 3 horas para me responder? Sabe, gente? Tá me ignorando. Não, desprezando. Está designorando, né? Eu consegui, uns tempinhos pra cá, principalmente depois das 6, tentar deixar ele um pouquinho de lado. Mas que nem a Carol falou, como a gente trabalha com isso, então a gente também fica com aquela preocupação. Será que eu mentiroso post... que tu me manda mensagem até as 8 da noite, que tá trabalhando ainda, inclusive. Às vezes, quando tem muita coisa pra fazer, a gente começa às 7 da manhã e para às 9 da noite. Eu fui proibida de mandar mensagens das 8, né? Mas hoje você já Inclusive, mandei... 2 dias já que tu extrapolou e tá mandando mensagem às Hoje 6h30 tu manda da manhã. mensagem às 6h30 da manhã. É quase Pera um pouquinho. Mas eu 6h30 da respondi. manhã pode, né? Não pode depois das 8 da noite. Até meia-noite. É quase Meia-noite férias, pra quase frente férias, pode, né? então a gente tem muita coisa pra resolver, então tá perdoado. Mas é que realmente eu mandava muito cedo, assim. Aí, E a gente fica, né, preocupado até, por exemplo, se o post do cliente subiu. Então, tu fica de uma certa forma ali. Daí parece que quando não vai acontecer nada e você, não, vou deixar meu celular lá. Depois de 1 hora tu vai lá pegar. Meu Deus do céu. Deu Não, problema. a gente fica refém. Fica muito refém. Eu vejo... O meu testemunho eu sou refém. Muitas vezes eu estou em casa, meu marido chama atenção, Carla, vamos conversar. Eu estou aqui com o telefone, sabe? Então, eu tenho que tirar ele de perto de mim, para eu ter preguiça de ir lá buscar, e poder assistir um filme, a gente poder conversar, fazer o que a gente sempre fez antes. De ter esse vício do celular. E sem contar que, além da gente estar perdendo essa interação pessoal, a questão da postura nossa, da saúde, né? Os olhos, ler, a mão, pescoço, e aqui o pescoço está marcado. Eu tenho dores, às vezes, se eu fico mexendo, tem um joguinho que eu adoro, que eu tenho que ficar assim, né? Daí eu apoio com uma almofada para continuar jogando. Gente, que absurdo, né? Vamos combinar aqui. Isso uma maquininha não podia pra ficar acontecer, assim, né? Uma mãozinha mecânica ali. Mas pode parecer besteira, só que quando eu estava escrevendo essa matéria, isso foi uma das pesquisas que eu me deparei, da questão do o quanto prejudicial para a saúde é essa questão da gente estar o tempo todo no celular. Por exemplo, dores na coluna associadas a esse uso, né? Já é considerada uma epidemia global pela OMS. Então, é a síndrome do pescoço de texto, que você de ficar o tempo todo com o pescoço, com a sua cabeça arcada para baixo, olhando para o celular, você dá uma sobrecarga da musculatura do pescoço, né, e depositando, né, essa na área específica da coluna vertebral,
à medida que a inclinação da cabeça aumenta e essa pressão cervical vai se intensificando. Então, imagina se a gente passa horas ali baixado, porque ninguém fica com o celular Sim. aqui na altura dos olhos, né? Eu já tenho minha coluna toda cagada E a e papada? ainda fica assim. Isso também que uma pesquisa conduzida na China também falou da questão associou o excesso do tempo no aparelho ao aumento de miopia em crianças, com crescimento de 21% dos casos que participaram ali estudados. Miopia? Miopia. Gente, olha que sério isso, E né? sem Aí, ó. contar que a exposição constante, principalmente à noite, por causa da luz, pode ocasionar distúrbios do sono. E porque essa luz emitida pelas telas, ela inibe a produção de melatonina, que é um hormônio essencial para a indução do sono. E para quem não sabe, minha gente, o sono é bem importante na nossa saúde. Imagina, a gente vai dormir, coloca o celular debaixo do travesseiro. É que nem aquela coisa, você acorda, você não tem um despertador, você tem um celular. Então você acorda, já desliga ali, já olha, já começa a ver umas notificações, aí dali tu já perde um Eu sono. achei essa questão do despertador, eu achei maravilhoso. Para todos os meus entrevistados, eu perguntei o que você faria se, ao acordar, a primeira coisa que você pegasse não fosse o seu celular. Sabe que eu via dando tela azul na cabeça deles, assim, na hora? Porque todo mundo parava e pensava, eu não faço a mínima ideia. O que seria? O que eu faria se eu não pegasse o celular? Porque é a primeira o coisa que eu pego. despertador, né? É o Precisam despertador hoje em já. dia. Mas essa é a questão, é que você pega o celular pra, digamos, desligar e já vai ver a notificação. Já vai ver com quem falou Sim, contigo. Tu tá antes ainda lá de meio fazer o dormindo, tu xixi já da volta manhã, pro lado e né? volta pro- Antes Aham. de dar oi pro teu marido que tá do teu lado. Gente, mas é muito doido como isso vai entrando na nossa vida, tipo, na vida do ser humano em si, né? E vai alterando naturalmente. Por exemplo, eu já vi algumas previsões de como pode ser o ser humano daqui a alguns anos, justamente por conta da presença do, enfim, celular e todos esses aparelhos que é a tendência a gente ter, tipo, olhos maiores, justamente, né? Um com as Os mãos... dedos, tá- é, muito muito estranho, uma Me cabeça Me mandaram maior. essa dizendo que olha você no Olha. futuro. Eu sou você Então, amanhã. Se for ver os primatas, né? Que a gente, ali a linha da evolução, eles eram assim. E é como fala, Uma né? dessas, a evolução é a involução. A gente nem tá sabendo Uhum. muito disso, Porque hein? ele se torna uma extensão do corpo humano, né? Como fala Macron, É. tudo é uma extensão do corpo humano. E a gente, assim, é um caminho sem volta, né? Porque a gente fala, claro, a gente tá falando aqui dos malefícios, mas a gente sabe que, meu, celular não tem mais como a gente ficar sem. Mas o que eu acho que nós podemos fazer é controlar esse uso, né? Exatamente. A gente virou refém do celular e nós devemos nos policiar, tratar, porque já virou, tanto que já é nome de uma doença, né? Procurar ajuda para que isso, se não conseguirmos sozinhos, né? Procurar uma ajuda para a gente resolver esse problema, porque qualquer dia tu vai perder os amigos, tu vai perder o teu marido, tua esposa, porque tu não vai conversar com eles. E não é só um prejuízo social. Porque, por exemplo, quantos acidentes de trânsito acontecem porque as pessoas não conseguem parar de olhar no Fato. celular? E olha, é terrível. Eu vejo no trânsito várias. Eu fico indignada, porque quando eu olho, eu sou uma pessoa que me policio. Não uso isso no trânsito. Mas aí tu observa, tu tá parado numa sinaleira, tu tá fazendo, né, alguma coisa e tu vê as pessoas andando, dirigindo com uma mão só, com a outra aqui falando. Isso quando não estão mandando mensagem? Aí, ó, nossa, gente. Eu Isso acho é que também isso terrível. veio um pouco também da pandemia, né? Acho que as pessoas estavam todas reclusas. Acho que ninguém mais, às vezes, se aguentava em casa e vão pro celular. O Aí que celular surgiu na o pandemia TikTok. foi a nossa interação. E aí foi ali toda hora, né? Meu Deus do céu. E não somos só nós que pensamos assim. A gente lançou também enquete no nosso Instagram, @FV nas redes, como a gente sempre faz antes do nosso podcast, para perguntar para os nossos leitores se eles se sentem presos ao celular. E nessa pergunta, então, 40% admitiu entrar em desespero só de pensar em ficar sem o smartphone. 51% disse fazer detox de tempos em tempos. Eu imagino que esse detox deve ser colocar para carregar enquanto dorme, né? Mas tudo bem. Porque não dá pra mexer ele sem bateria. Né? E 9% relatou nem sentir falta do aparelho. Olha, parabéns para esses 9%. Uhum. Vai, mente agora, Fefo. Diz que você faz parte dos 9%. Eu não lembro em qual eu votei, realmente, me desculpe, mas eu tenho... Eu penso que eu não sinto falta, porque eu realmente sou uma pessoa que eu tento me controlar mais. Por exemplo, tipo, quando eu tenho coisa pra fazer assim, só no computador, que não precisa conversar com outras pessoas, eu foco. Eu realmente sento ali, escrevo, deixo de ladinho.
Tá de provas que às vezes eu sou meio ausente nos grupos. Eu ia falar isso agora. Tá aqui, então, por que o Meio. Fefo demora tanto pra responder no WhatsApp? Tá certo ele. Eu Tem- coloco o faz WhatsApp um no limite a um note, horário. porque prefiro ali, né? Uma emergência, já tô ali conversando. Não, Mas eu acho que, se eu não me engano, eu votei no detox de tempos em tempos. Porque eu realmente, nesses últimos tempos, eu comecei a aprender um pouco, deixar ele de lado. Eu ia expor agora o Fefo. Dizer que uma vez eu mandei pra ele uma mensagem. Pelo menos me dá um joinha, só pra eu saber que você leu. Não, agora a Carol sempre manda. Por favor, confirma que você recebeu essa mensagem, ok? Mas É eu- porque E, também... por favor, olha que porque educada essas que eu pe- sou, Porque gente. essas pessoas não têm o negocinho azul do visto do WhatsApp. Sim, aliás, Então a gente fica em desespero que a gente sim, trabalha em ódio. nuvem. Quando a pessoa Ódio deixa tudo das desativado, né? Não fica... É. Ai, gente, que horror. Eu não eu gosto tenho daquilo. raiva das pessoas que desativam a visualização. Pronto, falei. Eu tô também desativada. não Mas eu gosto acho- desse recurso. Eu acho tenho bem online. complicado, porque eu votei no Faz Detox também, porque realmente eu tento me policiar, eu já fui bem pior, mas agora... Só que a gente trabalha home office. Então, assim, durante o dia, a gente precisa conversar, né? E aí, às vezes, a gente manda mensagem para algumas pessoas e elas demoram um pouco para responder. Não, e até Pra também quem tá que só teve- ouvindo, ela apontou até pro Fefo, teve tá? um- Gente, assim, eu olho as notificações. Eu só deixo que se Ah, eu vejo você que é opta muito em não urgente, responder. se eu vejo que é muito urgente, eu respondo. Ixi, Fefo, para de se justificar que tá ficando pior. E Vamos foi lá, até, próxima. não, até, Na até verdade, vai se ele é criando o um mais clima são terrível. de todos nós. Vamos combinar, né? Que se ele consegue ter esse controle e a gente não, ele ainda tá no caminho menor que a nós. chefona que falou isso, só pra deixar Eu só, registrado. eu só Fefo. Até puxando um gancho, teve uma parte dos entrevistados que falou também de que hoje é documental também você conversar Sim. pelo WhatsApp. Então, por exemplo, Claro. muitas coisas a gente fecha contrato, o cliente fala, não, pode fazer, vamos fazer. Não, Aí Ou sempre- aprovado, né? Aprovado, também, é dos tudo pelo materiais. WhatsApp, a gente não manda nem mais e-mail. Eu acredito que os contratos Sim, que a e-mail gente já tá em fechou esse desuso ano, mesmo. se teve 5% dos contratos que foram assinados, porque a maioria é assinado via WhatsApp, Porque as sabe? pessoas, Porque as né, pessoas mandam- realmente aprovam por Então, lá. assim, virou realmente Né, essa então- coisa, né? Que até o entrevistado falou que... Da questão de documento, de né? documento, porque você anota lá. Por exemplo, eu tenho no meu WhatsApp eu e eu mesmo, né? Que eu me mando também as mensagens pra mim, porque eu, também preciso. tenho. Que ainda é o memezinho do Chico, a capa do Chico Buarque, que lá ele é feliz Acho e que a ele é gente bravo. podia explanar os títulos desses grupos que cada um tem com O meu é eu e o mesmo, e aí a fotinho do Do Chico. do álbum clássico do Chico Buarque, que ele tá brabo e tá feliz. É a cara dele com vinho e sem vinho. Na verdade, sou eu, a minha bipolaridade ali Eu falando. também. É eu e eu. Eu e eu mesmo. O meu grupo do trabalho que eu tenho pra coisas pessoais, mas só pra subir as coisas do trabalho, né? Que eu tenho muito orgulho, que é Colírio da FV. Colírio da FV. Eu não tenho um grupo comigo mesma, gente. Como que não? Tenho que fazer, então. Eu- Geralmente eu mando pro Pra mim, Nando. ela, Eu mando tô pra mandando mim só pra mesma, mas não é salvar. Eu falo, Você manda, faz um ignora. grupo contigo. É o meu Não, tem que contato, fazer. não é um grupo. Você Porque hoje em dia, manda sabe, e não é apaga. mais comum mandar pro próprio contato. Não, eu tenho o meu próprio contato, mas ele não é um grupo, eu não criei um grupo. Ele é o meu contato, salvo no meu Que telefone. exclusividade. Ah, sem graça. Não cheguei nesse nível. Eu criei um grupo com eu e minha mãe, daí eu tirei minha mãe. Ficou Eu eu. fiz isso uma vez, uma amiga, só vou botar você aqui, mas já vou te tirar porque eu vou querer criar o meu Exatamente, grupo. foi o que eu fiz. Gente, também perguntamos então para os nossos leitores como que eles consideram a relação deles com o celular. E nisso, 35% relatam ser completamente dependentes do aparelho, 21% consideram estar beirando um relacionamento tóxico e 44% disse que é de boas. A gente se respeita. Tô mentindo. Essa é a galera que mente também, que faz detox ou que não sente falta do celular. Gente, o meu menino tá ali longe, ó. O meu também não veio pra mim. Hoje Gente, nós o meu estamos só veio todos pra em mesa modo porque avião. eu tô usando pra ver o tempo. Aliás, inclusive, tá. Sei lá, o bem meu veio acima pra do mesa tempo porque eu já. não sei qual dele. A Carlos diz: o meu veio pra mesa porque eu sou viciada. Sou Olá, meu sumida. nome é É Carla. meu relacionamento tóxico. Mas. E daí teve uma terceira pergunta, que é quando questionado sobre com o que eles passam o tempo no celular, 71% disse que é em redes sociais e fotos. Fotos aí a gente lê Instagram, né? 18% em jogos, música e entretenimento e 12% em agendas, apps, jornais, livros e revistas. Eu fui a pessoa desses 12% porque, meu Deus, eu gasto muito tempo lendo no celular. Ou em qualquer outro dispositivo. Ai, eu não gosto Lendo do o celular. quê? Livro. Que assim, eu tenho daí todos os meus livros, eles estão baixados na mesma plataforma, que eu acesso pelo meu computador, ou pelo iPad, ou pelo celular.
Então, qualquer dispositivo que eu pegue para ler tá no mesmo Tá lá. tá lá no capítulo certo e tal. E como que eu isso é leio bom. bastante, daí eu gasto muito tempo lendo. Eu só acrescento que daí teve outra enquete, que essa não tá nos nossos slides, mas que teve outra que a gente perguntou se já aconteceu alguma vez de a pessoa tá assim, tá com outras pessoas e ser chamada a atenção por não estar presente fisicamente. E 74% respondeu que sim. É muita coisa. Ai, É gente, muita é chato. É chato. É assim, gente, sério, eu às vezes eu falo experimento social, né? Você vai, assim, sair pra jantar ou pra alguma coisa e dá uma olhada nas mesas em volta. Não, é uma coisa que beira até o ridículo. Aqui tudo também comportamento, hoje é assim, instagramável. né? Vou sair, vou postar. Vou fazer. É vou uma fazer. necessidade É uma também. necessidade. Não, mas Sim. tudo bem. dessa Eu sou uma pessoa que eu disposição. gosto de chegar, fazer um post, enfim, mas faz e guarda o celular, né? E tenta viver aquele momento. Porque, às vezes, sabe que isso foi uma coisa que eu não peguei o celular durante o evento da centésima Eu edição. também não. Eu também Eu não. também consegui fazer sem Tanto nem que eu não ver. fiz nenhum foto momento. nenhuma, gente, Não, só fiquei esperando e as aí fotos do chegou uma hora que eu fotógrafo. pensei, meu Deus, e se algum cliente tá mandando mensagem, né, pedindo alguma coisa? Não, enfim. eles estavam lá, amiga. Mas aí depois eu falei, não, eles estão aqui, sabe? Então, realmente foi muito bom. Pra mim foi muito bom, porque eu consegui dar atenção, eu consegui aproveitar. Exatamente. E sabe, eu tive algumas amigas que não puderam estar presentes, elas me pediram assim, manda uma foto do look, manda uma foto de como tá. No dia seguinte, eu nem vi no dia, né? Mas no dia seguinte, quando eu fui daí pegar pra mandar, eu não tinha fotos. exatamente. Mas as fotos do Também. fotógrafo Gostoso. estão lindas, gente. Então. Entrem no nosso site, Eu fvcomunica.com.br. ia perguntar onde estavam as fotos, porque eu ainda não vi. Pra você, tá no Drive. Mas pro tá Pro bom. resto da galera, pode, a partir do momento que esse podcast estiver no ar, pode ver no nosso site. No nosso Instagram também. Estamos Então todos vamos lá muito baixar. felizes. Foi linda. Foi linda. Então, gente, a gente falou agora um pouquinho também da edição, que também tem outros assuntos bem bacanas. Tem uma matéria que o FEFO fez sobre a Copa do Mundo no Catar, conversando com pessoas aqui da região que foram para lá, inclusive. Isso foi feito antes, né, do Brasil perder, mas tudo bem. Sim. Ela não fala sobre a expectativa da Copa, ela fala sobre outras... Quer falar um pouquinho da pauta, Fefa? É uma pauta bem interessante, né? Que ela começa justamente trazendo um pouco dessa expectativa que é para todo brasileiro a Copa do Mundo, o evento que é a Copa do Mundo, né? Baixou um pouco agora, né, a felicidade, mas ainda tá rolando a Copa. França e Argentina. Final. Tá Se até definido. domingo esse podcast não É sair. que o podcast não vai sair até domingo, então não vamos... perdão, não gente. vamos... Mas, Querem vai ser, chutar mesmo mas vai assim? ser França ou Argentina, tá? Spoiler alert. Spoiler. Um dos dois vai ganhar. Mas é muito bacana trazer um pouco dessa experiência de quem tá lá, vendo o jogo ao vivo, né? E também a gente traz um pouco para discussão, um pouco das discussões que estão acerca da Copa estar sendo realizada no Catar, que é um país que teve aí seus problemas com questões de direitos humanos, direitos trabalhistas, enfim, isso tudo aí você pode conferir na reportagem na revista. E também temos um papo cabeça sobre a importância do censo demográfico e o que tem de mudanças aí para este ano. Então, assim, gente, é só acessar fvcomunica.com.br que você lê todas essas matérias na íntegra e muito mais. E também, né, a gente está falando o tema de hoje do nosso Fala FV, que é a nossa edição número 100, mas, né, como a gente falou antes também no início desse podcast sobre toda a história, toda não, né? Toda não. Um décimo da história, Meu Deus um do céu. centésimo da A gente história da... precisava Um centésimo da história da 100 FV. podcasts. Mas assim, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente passou neste ano. Até para incluir as pessoas que entraram este ano na revista. Eu quero saber de vocês o que aconteceu na FV este ano, ou na vida, né? Se alguém quiser falar uma coisa pessoal aí para essa nossa audiência. Neste ano de 2022 que marcou vocês aqui na FV. Olha, a gente saiu de um ano pós-pandemia, né? Que então a gente viveu muitas coisas nesses dois últimos, 2020, 2021. Então esse ano acho que é mais... Eu sempre chego no final do ano e tenho que agradecer que a gente está aí lutando, que a empresa tá firme e forte, né? E a revista aí chegou na 100ª edição. Então, no final de ano eu sempre realmente agradeço por ter passado mais um ano aí junto com vocês, né? O Fefo que entrou esse ano, a Elu que já está aí desde 2019, também a Queca que não está aqui presente, mas que também entrou esse ano na equipe. Então, assim, a Mirella que já está desde o ano passado também. Então, é isso. É agradecer por a gente estar ainda, né,
E fizemos essa festa segunda-feira que foi muito, 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 muito legal. Eu adoro que ele tá colocando essa pulguinha, né? Todo mundo, né, de curiosidade da festa. Porque quem não foi perdeu. Gente, a gente não pode esquecer de falar da Duana, né? Ai, da Que a Duana, Duana também claro. já virou patrimônio da revista. Ela, desde há 10 anos atrás, ela foi diagramadora da Flash VIP, ela deu um up, modernizou, tinha uma cabeça muito bacana, depois ela saiu, depois ela voltou de novo, depois ela saiu e agora ela voltou de novo. Então, mas ela merece, né, ser nomeada aqui, que é uma cabeça genial na nossa, como diretor de arte. Então, É isso que eu ia dizer. A Duana é nossa diretora de arte da revista Flash VIP. Ela é responsável pelo projeto gráfico da revista, então, que é sempre muito elogiado, inclusive. Nossa revista, o visual dela é sempre muito elogiado, e isso é pelas mãos da Duanita, Baixinha pintadinha. a baixinha pintadinha. ou Diana, quando eu estou brava com ela, eu chamo Diana ela de também. Diana. Próximo? Quer começar? Eu acho que o grande acontecimento para mim na FV esse ano foi eu ser contratado, né? Eu entrei para FV em fevereiro, aí já entrando na edição que, felizmente, foi uma edição que tem um homem com um corpo formoso, descamisado, acho que combina bastante essa edição. Mas, enfim, a Carol estava contando ali um pouco da história da contratação dela, achei meio parecida também, que a FV foi minha primeira opção também quando eu estava buscando um novo emprego, e teve esse rolê de eu chamar a Mirella, que ela já estava aqui, pedi se tinha vaga, ela disse que não tinha, uns dias depois ela disse que ia abrir, daí chamei já para entrevista e aí rolou isso tudo. Aliás, nossa primeira conversa foi bem bacana, né? A gente estava lá no café ali. Uhum. A gente ficou Sim. assim o tempo todo. Chegou uma hora que eu pensei assim, para, Carol, que você tá só fazendo uma entrevista, tu não tá já dando emprego pro moço, tem mais pessoas pra entrevistar. Já tava assim falando, então, quando você entrar... Uma pessoa assim com habilidades, um currículo, é brincadeira. Mas eu tive muitas oportunidades esse ano de fazer umas entrevistas muito bacanas aí com artistas que eu admiro, sabe? Artistas que eu pude conhecer. Então, acho que vai fazer um ano ainda de que eu tô na FV, mas já tive umas experiências muito bacanas e conhecer esse pessoal todo. E tu se formou também, né? O que é um Teve minha formatura grande também. momento. Isso é pra fora da FV. Pra fora da FV também Mas rolou foi mais junto, coisa né? ainda. Teve meu diplominha de jornalista, alaguei meu apartamento, assisti o show da minha banda favorita. Eu nem sei se é obrigatório ou não, mas foi também uma coisa. O diploma. O diploma? Não me faz pergunta difícil essa altura da vida. Não, mas não isso é a gente tem. obrigatório. De sai, tem que ganhar. Não, mas é que teve... É Bom, obrigatório. é obrigatório, Fica para outra conversa isso aí. Ok, isso é outra discussão. Eu sou suspeita a falar, né? Porque todo mundo sabe que eu sou fã de carteirinha aí da Flash. Também eu... Tatuada no Tá, corpo. eu ia chegar nessa parte, tá marcado na pele. Tá marcado na pele, então, tanto aqui quanto aqui, né? Todos os símbolos para nunca esquecer realmente. Mas nunca esquecerei, porque eu não paro de falar, né? Enfim. Mas eu tô na Flash, vai fazer 4 anos, né? Em fevereiro. 4 anos. Isso já é Agora sim, 4 anos. Agora sim, 4 anos, porque esse ano Faz eu um queria ano que comemorar. ela fala que tem 4 anos de Flash VIP, né? Agora é de verdade. Agora é de verdade, mas eu acho que foi um ano bem desafiador, assim, para todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu colher muitos frutos incríveis, assim. Como o Nando falou, a realização dessa festa acho que foi um divisor de águas, realmente, porque a gente estava com isso guardado Desde há 2020. muito tempo para comemorar. Eu nunca vou esquecer. Fora o resto dos outros anos. Uma edição que para mim marcou muito nesses anos de casa foi a edição, né, que era a que iria ser lançada na festa de 2020, perdão, e que eu lembro que eu ouvi que era para dar uma segurada nas vendas, que a edição já estava bem grande. Então, tipo, essa é a minha meta agora. Eu quero que todas as próximas Sonho edições... da vida, falar pra Sonho Elô, para de vender. Quem estiver nos ouvindo, por favor, 2023, muito café, muita reunião, mas realmente foi tremendo de tanto né? café já. Mas realmente foi um ano bem feliz, assim, pessoalmente também aconteceram várias coisas na minha vida, assim, que deixaram a energia mais, né, fluindo, que automaticamente acaba refletindo também no meu trabalho. E eu tô encerrando um ano bem feliz. A meta é a Elu precisar de um clareamento dental no fim do ano de tanto café que ela vai tomar com os clientes. Gente, a meta é dobrar a meta. E depois- Mas nós não vamos estabelecer a meta. Só vamos dobrá-la. Só vamos Isso aí. dobrá-la. E depois a gente dobra de novo. Exato. Carlinha? Finalizando? Não, pra dizer, quer falar alguma não é coisa? pra desse fechar ano? o Ainda não podcast. estamos fechando, calma, Bom, moça, pessoal, tem mais- eu vou fazer um convite para
Não, primeiro deixar meus votos de Feliz Natal e assim um super ótimo, vibrante, intenso, maravilhoso Ano Novo. E que 2023 nos traga muita coisa positiva. E eu vou fazer o convite aqui para quem nos escuta, será a festa de 20 anos da Flash VIP. Porque agora foi um aperitivinho, Spoiler, né? spoiler. Vamos dar um spoiler? Spoiler? Não podia falar? Não, na verdade, pulou um pouquinho, mas que nem você fez no protocolo. Pulou um pouquinho o que estava no roteiro, mas vida que segue, você sabe- que é editora-chefe, você Sabe pode. por que Desculpa, eu sou nova acontece aqui. isso? Porque a Carol me dá tudo isso aqui. Para ler, eu não leio. Eu vou falando. né? Aí eu não vi que não podia falar. A Carol Mas tem uma então, certa organização, mas assim, desculpa. Não, mas é isso aí. Spoiler alert. Ano Isso que vem aí. a gente faz 20 anos. E vamos ter uma festinha. uma festinha como deve ser, né? Uma festona. Uma festona. Porque são Digna de 20 anos. Red carpet. Do que a gente resumiu aqui brevemente para vocês, um trabalho maravilhoso que sempre foi desenvolvido. E, como eu já falei lá na festa, eu acho que a Flash VIP já virou patrimônio de Chapecó. Nós já fomos várias vezes tese de TCC, já fizeram muito trabalho em cima da Flash VIP. Até em moda. Trabalho acadêmico, de moda, de assim, jornalismo, de publicidade. Currículo maravilhoso. Sabe? Isso aí Temos nos 6 honra prêmios de muito. jornalismo. 6 os prêmios de que a jornalismo gente regionais ganhou. e estaduais. Importantíssimo. Finalista E do já Nacional. fomos indicados para Nacional também, né? Fomos finalistas de um prêmio nacional também, com uma matéria da Grace. Exato. Então, Sobre quer dizer, nós transporte temos, público. nós temos uma história assim que nos credencia. Grace, que era a nossa papa prêmio, né? Não, inclusive, Na festa menção menção honrosa a para a Grace Grace. também. Grace ganhou o primeiro prêmio de jornalismo da Flash VIP, foi da Grace foi. em 2013. Foi Uma maravilhoso. matéria, foi o prêmio da Unimed de Santa Catarina, com uma matéria sobre síndrome de Asperger, maravilhosa a matéria. Maravilhosa. Nós estávamos aqui em Infinito Chapecó particular. comemorando na festa de 10 anos. E daí Ela veio a em notícia. Floripa mandou a notícia que tinha ganhado. E a gente começou a Aí- gritar na na festa. festa Aí e tinha um falar. telão enorme onde ela estava, que ela recebeu o prêmio, daí colocaram ali a revista Flash VIP. Quer De dizer, Chapecó. uma honra para nós termos esses prêmios e termos essas pessoas de calibre jornalístico tão alto assim. Lembrando que nosso último Né? prêmio de jornalismo foi ganhado no ano Nós passado. escrevemos pra nós. 2, inclusive. Não, É, dois. foi O prêmio regional e o regional. estadual. Mesmo matéria, mas 2 prêmios. No ano passado foi a nossa A gente última. realmente só tem motivos para comemorar, né? Só comemorar. Então, eu acho que o que aconteceu né? esse ano, essa semana, foi um gostinho. Então, né, um spoiler, um teaser aí dos 20 anos. Da minha parte, eu tenho também só a agradecer tudo. Vocês, principalmente a Carla, que sempre me deu muita liberdade criativa, editorial, mas, claro, porque sempre viu da minha parte também a responsabilidade Com para certeza. com o veículo. E, para mim, esse podcast é um dos grandes feitos de 2022, porque era uma coisa que eu queria muito. Todos nós queríamos, né? Claro, fazia 3 anos que a gente tinha esse projeto no papel, mas a Carol chata é sempre, não, vamos, se for fazer, vamos fazer direito. Mas, assim, agradecendo também essa parceria que a gente tem com a Closer hoje, que é a nossa produtora aqui do podcast, que nos trata com o maior carinho. Inclusive, a Ana tá ali fazendo nossos bastidores hoje, já que a equipe toda tá aqui na bancada. E falando em equipe toda, gente, está faltando aqui nesta bancada, neste momento, a Mirella e a Queca, que não puderam estar presentes por outros motivos pessoais, porém elas mandaram um recadinho pra Vamos gente. ouvir, então. Elas mandaram também, eu pedi para elas mandarem um vídeo sobre também nessa mesma pergunta o que marcou aí no ano de 2022 e elas mandaram um vídeo pra gente. Vem aí, o De Volta para Minha Queca. Galera, não pude estar aí presencialmente na gravação do 4º episódio do Fala FV, mas tô aqui mandando um videozinho rápido para vocês, diretamente de Porto Alegre, para dizer que 2022 foi um ano de muito aprendizado. A produção da reportagem especial, a Revolução da Música, me ensinou muito, porque eu conheci muitos artistas chapecoenses, o cenário autoral da música em Chapecó, que eu não conhecia. Nós fizemos uma playlist linda que está no Spotify. Saber que o rock é muito forte aí na região, né? E também o último episódio do Fala FV sobre a criação dos filhos me tocou muito. Saber que temos educadores parentais aqui na cidade, que é o que eu gostaria muito de estudar mais no ano que vem.
Então, quero dizer que agradeço muito a Carla, a Carol, ao Nando pela possibilidade de estar nessa equipe maravilhosa, de aprender todos os dias, de crescer profissionalmente. Tenho muito a aprender e é para isso que está vindo 2023. Novos desafios, novas conquistas. Sucesso FV, rumo aos 20 anos. Estamos, né, na 100ª edição. Até 2023, pessoal. Ô, louco, meu. Ô, louco. Muita dignidade. E tem também a mensagem da Keka. Temos aí a da Keka? Olá, tudo bem? Eu me chamo Catherine. Vim trazer um pouquinho da minha retrospectiva junto à FV. Então, a primeira ação desse ano que eu gostaria de lembrar é que em julho eu adentrei na equipe da FV. Então, com muito orgulho, estou aqui. Faço parte dessa equipe maravilhosa. E aí, depois disso, uma semana depois, então eu entrei já no final de edição. Uma semana depois foi para gráfica e futuramente foi lançada a edição de agosto. Então, a edição com a matéria principal, Chapecó de cima a baixo. Ficou uma matéria sensacional. E aí, depois disso, a gente foi trabalhando e construindo inúmeras outras edições. Quero finalizar minha retrospectiva lembrando do nosso evento da 100ª edição, que é a 100ª, que é um evento e foi uma edição muito importante para a gente e que eu fiquei muito orgulhosa de ter feito parte junto com o pessoal. Ai, que Isso! Sabe Agora é que- muito bom. Tu sabe que eu ia falar também que um dos momentos bem felizes, assim, esse ano foi, né, a gente ter montado a nossa dupla de comercial, ter acrescentado, né, a Keka e ao time, porque a gente estava precisando, a gente tem muita coisa para explorar, a Flash está aí circulando, né, por toda a região, então, realmente, aumentar o time foi fundamental. E um agradecimento bem especial também aos nossos anunciantes, né, aos clientes, às marcas que confiam no nosso trabalho, que anunciam conosco, que a gente sabe que tem muita coisa, muitos frutos aí pra gente colher o ano que vem. Isso aí. Posso encerrar agora, pessoal? A gente Pode, se não falo empolga, mais, né? prometo. Não, pode. Se alguém tem alguma coisa ainda pra dizer, diga. Vamos para as resoluções pro ano que vem, então? Resoluções? Temos? Tô brincando. Alguém fez essa lista? Você ia tirar as cartas pra gente, né? Cadê? Eu preciso, gente, preciso. Vou tirar um tempinho e vamos fazer um tarozinho aí. Tá. Não vai ser hoje, tá, galera? Não vai É. ser pra esse episódio, então. Fica para ano que vem. Então, eu quero lembrar quem está nos ouvindo ou assistindo para seguir o Fala FV na plataforma que estiver nos acompanhando, dê o seu like ou a sua estrelinha e compartilhe com os amigos. Obrigada pela audiência. Também lembro que no nosso site, fvcomunica.com.br, você consegue acessar os nossos conteúdos e ler as matérias da revista na íntegra, como essa da nomofobia que falamos hoje. Eu convido também todos para seguir a Flash VIP nas redes sociais, com o @FV nas redes. Vocês encontram nosso Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube. Mandem suas sugestões e interajam conosco nas nossas redes. Tenham um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, boas festas e até o próximo Fala FV. Tchau. Tchau, pessoal. Feliz Natal. Feliz Natal, feliz 2023. Ano Novo.